Vamos compartilhar da palavra de Deus agora? Vamos abrir as nossas Bíblias. E você vai abrir hoje comigo no Salmo número 2. Vamos ler o Salmo número 2. Depois vamos orar pedindo a instrução de Deus, pedindo a direção de Deus. Já que alguns ficaram em pé, ficaremos todos em reverência à palavra de Deus. Vamos ficar em pé para a gente ler o Salmo 2. E você vai ler com toda a sua atenção, amém? Abra o seu coração nessa hora, porque Deus vai falar, amém? É o Senhor quem fala. Todos abriram? Salmo número 2. Diz assim: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, as suas cordas, e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de barro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais do caminho. Porque dentre em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Oremos. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento. Nós pedimos a tua iluminação nessa noite. O teu Espírito Santo iluminando para a gente entender a tua palavra. Porque na compreensão da tua palavra, há vida, a transformação, a cura e restauração. Há poder do Senhor revelado através da tua palavra. E nós meditamos nessa noite com temor, pedindo ao Senhor que fale com cada um de nós. Para que todos nós saiamos de hoje aqui, não apenas alimentados, mas transformados, renovados na nossa esperança e seguros no teu cuidado para conosco. Seja o Senhor com cada um de nós nessa hora, dando a direção do teu Espírito, falando através da minha vida. Deus, que me coloca aqui na frente para compartilhar aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós já viemos há algum tempo, com a graça e a misericórdia de Deus, aproveitando muito bem dos salmos que a gente medita neles. Os salmos são textos de profunda riqueza. Os salmos existem não apenas para servirem de souvenirs. Tem gente que faz quadro para pendurar na parede, né? Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 lá em cima da mesa da sala. Salmo não é para dar sorte. Salmo não é para ativar alguma... Obrigado, Luciano. Não é para ativar alguma coisa dentro de nós, a não ser fé. O salmo é para ser entendido, aprendido. A gente precisa compreender as lições deixadas nos salmos. E nós, com a graça de Deus, temos feito isso aqui algumas vezes. Eu lembro do Salmo número 4, que a gente meditou aqui no culto de domingo, que falava da nossa confiança em Deus. Meditamos no Salmo 97, que exalta os atributos de Deus, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu poder. Nós meditamos no Salmo 46, tem pouco tempo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E aprendemos muito com o Salmo 46, quanta coisa, né? Quanta coisa a ser aprendida lendo um salmo, quanta beleza, quanta profundidade teológica, quanto aprendizado prático para a gente através dos salmos. Nós meditamos no Salmo 57 e aprendemos lá como Deus é gracioso ao responder nossas orações. Há pouco tempo, nas quartas-feiras, nós meditamos mais uma vez no Salmo 119. Então, todos esses salmos carregam um conteúdo muito poderoso, irmãos, muito especial. E nós estamos diante de mais um deles.
do Salmo número 2. E eu preciso confessar como eu me surpreendi ao meditar no Salmo 2 durante toda essa semana, né, para trazer aqui para a nossa meditação. Como eu me surpreendi com esse Salmo, que às vezes a gente não olha para ele com o mesmo olhar que a gente olha para o Salmo número 1. Então a gente abre esta página da Bíblia que está aberta aí, temos o Salmo 1 diante de nós, e ele é tão conhecido, né, tão fácil de ser compreendido, e a gente às vezes deixa o Salmo 2 meio de lado. A gente está sempre em busca de bons textos, né? A gente raramente faz uma leitura sequencial da Bíblia, o Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 150, então a gente meio que pula o Salmo 2. Eu confesso que eu fiquei surpreso como ele é interessante, como ele é uma obra literária interessantíssima, profunda, e que pode nos trazer grandes aplicações para os nossos dias. Como ele é tão atual, como toda a Bíblia é, a gente sabe disso, é até um pouco redundante falar da atualidade da Bíblia, porque ela é muito atual. Mas o Salmo 2 nos surpreende nesse sentido. Eu quero convidar os irmãos a me acompanhar. Fica com o Salmo 2 aberto. Raramente eu vou pedir para você abrir algum outro texto para a gente ler. Eu vou fazer isso em textos posteriores, mas fica com esse Salmo número 2 aberto para a gente ver. Esse Salmo apresenta de uma forma muito atual o alvoroço do mundo contra o Senhor Jesus, contra o ungido de Deus, mas apresenta também o Senhor Jesus como o rei que governa sobre todas as coisas. No final do Salmo, a gente, meditando nele, nós só lemos rapidinho, né? A gente vai ver como é interessante, como o salmista demonstra que esse rei é invencível e no final nós triunfaremos juntamente com o Senhor, né? Que é o rei de toda a terra, o rei de todas as coisas. Então, deixa eu primeiro falar da autoria do Salmo número 1. O Salmo número 2. Número 2, ele não é desses salmos que vem no subtítulo o autor, quem escreveu o Salmo 2. A gente não tem isso muito claro aí dentro do texto. A gente não tem claro como a gente tem outros que falam assim, Salmo de Asaf, Salmo de Davi, Salmo de Salomão, Salmo dos filhos de Coré, ou então Salmo 90, Salmo de Moisés, sim, até Moisés tem salmos aqui incluídos no livro de Salmos, né? Então, a gente não tem, mas a gente tem duas referências fortíssimas que mostram evidências grandes de que foi Davi. Uma delas está em Atos capítulo 13. Em Atos 13, Pedro e João acabam de ser soltos, eles estavam presos, mais uma vez, pela pregação do evangelho. Os irmãos intercedem por eles, Atos capítulo 12 é um capítulo fantástico. Eles chegam lá e Pedro é solto da prisão e pega a igreja orando, né, naquela casa. Mas é interessante que no conteúdo da oração de Pedro, ele cita o Salmo número 2 e diz assim, dentro da oração de Pedro, ele fala assim, Atos capítulo 4, verso 26 e 27. Disseste por intermédio do Espírito Santo, pela boca de Davi, porque se enfurecem os gentios e imaginam coisas vãs. Então, Pedro diz que foi Davi, com conhecimento dele. Ele fala, pela boca do teu servo Davi, disseste, está escrito, porque se enfurecem os gentios e imaginaram coisas vãs, e cita o versículo 1 de Salmo 2. Em Atos 13, que eu citei ainda há pouco erradamente, Paulo faz a mesma coisa, e ele faz uma referência ao Senhor Jesus diretamente ao versículo que diz assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então a gente não tem nenhum dado aqui dentro do Salmo, tem gente que ainda tem dúvida, apesar disso que eu acabei de falar, de se foi Davi, mas de qualquer maneira as evidências apontam para Davi. E por que isso é importante? Isso é importante pelo seguinte, meus irmãos, é preciso fazer essa observação desse contexto. Esse Salmo, número 2, ele era meio que um cântico, ele era meio que usado para mudanças de um rei para o outro. Quando o rei mudava para o outro, eles eram ungidos reis, né? E entendia que era ungido de Deus, que os reis de Israel eram ungidos, né, por Deus para o reinado. Então, nesse salmo, há uma particularidade, porque na troca de reis, geralmente os povos que estavam subjugados por aquele reino se levantavam um motim.
porque ele estava aproveitando um momento de fragilidade do reino, um momento em que o rei morria e outro assumia, ou um rei era deposto e outro assumia. Nesse período, era entendido que havia uma fragilidade do reino. Então, normalmente, os povos subjugados a esse reino tentavam algum levante, tentavam se revoltar, tentavam se amotinar. E isso é muito interessante a gente perceber, porque nos tempos de Davi, e não só Davi, como Salomão e os demais reis de Israel, não havia povos subjugados que pudessem se levantar contra Israel para se aproveitar desse momento de troca de rei. Então isso significa o quê? Significa que esse salmo não foi escrito exatamente para a realidade daquele momento. Não havia, naquele momento, uma troca de reis com um motim de povos se aproveitando da troca dos reis para que pudesse justificar esse salmo. O que a gente entende? A gente entende que ele é um salmo profético. A gente entende que ele se estende, ele passa do tempo de quem escreveu, suponhamos, Davi. A gente está supondo Davi por causa da referência de Pedro e de Paulo. Então, provavelmente é. Então, ele passa daquele tempo, ele chega em nós, a realidade desse salmo, e ele passa de nós. Então, ele vai apontar o nosso presente, essa atualidade. A gente vai ver, estudando esse salmo, vendo esse salmo aqui, né? Compartilhando esse salmo, e a gente vai ver que ele ultrapassa o nosso tempo. Isso vai ser interessante, porque vai esclarecer uma realidade de momento e vai nos apontar qual é o nosso verdadeiro futuro como súditos desse rei maravilhoso, que é ungido de Deus, o Senhor Jesus, amém? Dado esse contexto, então, a gente pode começar a ler o salmo, entendendo primariamente de que ele não é um salmo apenas para aquele tempo, mas ele é um salmo estritamente profético, baseado no que eu acabei de dizer. Então, vamos analisar esse salmo. O versículo número 1 começa dizendo assim: por que se amotinam, por que se enfurecem as nações, os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O salmo começa com uma pergunta de alguém que parece que está intrigado. Essa pergunta parece ser da autoria de alguém que está perplexo. É uma pergunta meio abismada. Por que se amotinam as nações? Por que os povos imaginam coisas vãs? É uma pergunta que a gente não tem resposta, mas que daqui a pouco, ainda no Salmo, ela vai se mostrar ridícula. É uma pergunta de alguém intrigado sobre uma conspiração. Alguém está querendo conspirar contra o rei, e daqui a pouco a gente vai ver que é uma conspiração ridícula, que não dá em nada, e ela começa com essa pergunta: por que imaginam coisas vãs? Como que eles conseguem, só em pensar que eles lograrão êxito, que eles vencerão, que eles terão sucesso nessa conspiração, é fútil, é vão. Então, olha a pergunta: por que se enfurecem os gentios? Na outra versão bíblica fala assim: por que se amotinam? Por que os povos imaginam coisas vãs? O salmista mostra pasmo, porque parece que ele dá a entender que é muita ousadia. É muita ousadia alguém se levantar contra o rei. É muita ousadia alguém imaginar que possa se levantar contra o rei. E agora você vai perceber por que eu fiz a introdução dizendo que esse salmo passa do tempo dele e que não é apenas de um rei nado terreno, de Davi, que ele está falando. Nós estamos falando do rei Jesus o tempo todo. Então, como que eles podem pensar? Você nunca parou para pensar nisso, não? Como que eles ousam falar tão mal de Jesus? Você nunca parou para pensar assim: por que tanta fúria? Por que tanta ira? Por que tanta violência? Por que eles são tão agressivos com a pessoa de Jesus e com o povo de Jesus? Por que os povos imaginam coisas vãs? Por que eles se amotinam? Eles, hoje em dia, a gente vê isso muito claramente. Eles chegam a ranger os dentes, como fizeram com Estevão enquanto dava o seu testemunho e pregava a palavra. Ou, como diz Paulo, eles sentem comichão nos ouvidos quando a gente apresenta a verdade para eles, quando algum de nós podemos falar que é crente. Eu assisti um testemunho de um pastor, e ele disse que ele fez uma viagem para o Uruguai, em Montevidéu, e ele foi até uma lanchonete para comer alguma coisa. E quando ele recebeu da pessoa que estava, do atendente, aquela coisa que ele pediu, ele falou o que a gente fala automaticamente, quase que automaticamente. Ele falou: obrigado, Deus te abençoe.
Ele disse que saiu, porque nós somos assim, a gente é desse jeito, né? O nosso país cristão, nós no Brasil, tudo a gente faz, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E ele disse que sem querer falou, não é porque não quisesse, se pensasse, mas falou porque fala sempre, obrigado, Deus te abençoe. Quando ele falou isso, o atendente se levantou como se ele tivesse sido ofendido. Não me venha com essa fantasia. Não venha me falar desse Deus que você inventou. E ele disse que foi tão grosseiro, ele falou tão alto, de forma tão grosseira, que parecia que ele tinha chegado à mãe dele, que ele tinha xingado a avó dele, a tataravó dele, todas as gerações dele, e ele ficou constrangido porque todo mundo escutou o que aconteceu. Por que se amotinam as nações? Por que se voltam tão violentamente contra Jesus, contra o príncipe da paz, contra o salvador do mundo? Você nunca se perguntou isso? Que é isso? Que prazer é esse de escarnecer de Jesus? De colocar um Jesus na avenida do samba, sendo arrastado por Satanás, sendo cuspido e surrado, sendo humilhado, sendo pisoteado por Satanás. Que prazer é esse? Que violência, que agressividade é essa? Contra o Salvador do mundo, contra o príncipe da paz. É muito intrigante. E a pergunta é de alguém intrigado. Essa pergunta, se a gente entender o contexto dela, como que eles se atrevem a se amotinar contra o rei? Por que os povos imaginam coisas vãs? Como que passa isso na cabeça deles? Verso 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido. Continua o motivo do espanto. E agora ele cita, porque os reis da terra e os príncipes. Os reis da terra e os príncipes, meus irmãos, significa os principais do povo. Aqueles que eram mais dotados de inteligência, mais cultos, mais estudados, aqueles dotados de autoridade, são eles que surgem aqui. Porque os reis e os príncipes se levantam e conspiram contra o Senhor? Você nunca achou muito intrigante também isso, não, né? Os nossos jovens, quando eles vão para as faculdades, quando eles entram numa federal, que ele encontra um sistema totalmente antideus lá dentro, tudo propício a ele desviar, a ele ver o tempo todo alguém falando mal de Jesus, os nossos jovens pensam assim, por que eles? Eles são tão inteligentes, eles têm autoridade, eles são tidos em alta consideração por todo mundo e falam tão mal de Jesus, e alguns ficam confusos com isso e se perguntam, será que eles que estão certos? Será que o meu professor de filosofia que está certo? Ele é muito inteligente, ele é muito culto, ele é muito estudado, ele estudou a história das religiões, ele estudou filosofia da religião, será que ele é que está com a razão? E os jovens se sentem abalados num ambiente antideus, como as nossas federais são. As nossas universidades federais são assim, ambientes hostis ao Evangelho, ambientes hostis a Jesus. Oremos pelos nossos jovens que vão para esses lugares. Mas não é o único, não é o pior. Tem outros, tem muitos lugares. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. Nós estamos num mundo que a gente está se vendo cumprir cada vez mais a palavra que diz que no final dos tempos o amor esfriaria. Então a gente tem que cuidar com essas coisas, mas olha só, os príncipes, os reis, significa assim, as pessoas de destaque, as pessoas de autoridade se levantam e juntos mancomunam, como diz a outra versão bíblica que eu gosto, eles juntos mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Às vezes a gente sucumbe diante dos argumentos deles, porque eles dizem que tem fortes argumentos. Mas o texto bíblico vai nos mostrar qual é a essência, onde é que está a raiz, por que dessa hostilidade, por que desse discurso anti-Deus tão forte. Leia comigo o versículo 3. Nós estamos lendo o Salmo 2 e eu gostaria de dizer que a gente está lendo um salmo que é eu disse no começo, tem uma estrutura literária muito interessante. Parece o roteiro de uma obra, de uma peça. Tem mudanças de falas. Uma hora está falando o narrador, daqui a pouco quem está falando é Deus, daqui a pouco são as nações, daqui a pouco é Jesus, o rei.
Tá certo? Então, tem mudanças de falas. Começou com o narrador perguntando, né, o salmista perguntando, por que se enfurecem as nações? Por que os reis da terra e os príncipes se mancomunam, se juntam para poder se levantar, conspirar contra o ungido do Senhor? No verso 3, muda a fala. Agora é a fala das nações. É a fala dos conspiradores. Acompanhe comigo. Eles dizem assim, rompamos as suas cordas e sacudamos de nós as suas algemas. O versículo 2 terminou dizendo, juntos se mancomunam contra o Senhor, dizendo o quê? Eles dizem, rompamos as suas ataduras, rompamos as suas cordas, sacudamos de nós as suas algemas. Esse é um princípio universal, irmãos, que a gente precisa compreender. O que está por trás de tanta agressividade contra o rei, nesse ambiente que você vive? Por isso essa palavra é tão atual, nesse ambiente que nós vivemos. Preste atenção, a fala deles é, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Esse princípio universal que a gente precisa compreender é que as nações querem liberdade, autonomia, eles não querem se submeter ao rei, eles não querem ser obedientes ao rei, eles não querem ser submissos ao rei, eles querem liberdade. Olha a expressão, rompamos as suas ataduras, sacudamos as suas algemas. Eles querem liberdade, como se existisse liberdade longe do rei. Como se existisse verdadeira liberdade que não seja debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que não existe. E eu estou dizendo para você, nessa meditação desse Salmo 2, que é justamente isso que faz com que esses homens se levantem com ira, rangendo os dentes, com comichão nos ouvidos, dizendo que odeia a Bíblia, odeia crente, que não quer Deus, que odeia Jesus. E eles querem fazer o que dá na telha deles. Eles querem liberdade, autonomia, fica melhor entendido aqui. Eles querem autonomia, rompamos as suas ataduras. São as nações falando, eles querem ficar fora do senhorio de Cristo. E aí, eu vou pedir para você marcar aí o Salmo 2, que a gente está nele, entendendo esse Salmo maravilhoso. Você vai abrir em Romanos 6 comigo. Rapidamente, Romanos 6, e você vai ver como Paulo tratou esse assunto. Jovem, abre Romanos 6. Leia comigo, leia conosco. Por que eu falei jovem? Porque está aí um povo que gosta de autonomia. Não só gosta como precisa, é fase da vida, é coisa nossa, mas a gente precisa entender até onde todas essas coisas podem ir e até onde pode levar. Romanos capítulo 6. Estou abrindo também. Verso 15 em diante. Verso 15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Paulo está dizendo, aquele a quem você se entregar para ser servo, você vai ser servo. Se você se entregar para ser servo do pecado, você vai ser escravo do pecado. Mas se você se entregar para ser servo de Cristo, você vai ser servo da justiça. Você vai ser servo de Deus. Eles querem uma autonomia de Deus, eles querem sair debaixo do jugo de Deus. Eles querem sair debaixo da mão poderosa de Deus. Mas para onde que eles vão? Qual é o final? Qual é o destino do ímpio fora da mão do rei, debaixo da mão do rei? Isso é interessante. Então, não é à toa que eles querem negar o único e soberano Senhor. Não é à toa. Eles estão defendendo uma causa, a causa deles mesmos, a causa deles próprios, os objetivos deles, pessoais deles. Ele quer ser livre para pecar.
para pecar sem ser acusado, e nos chama de opressores, e diz que a igreja é um ambiente opressor, a igreja é um ambiente de proibições. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa. João escreveu dizendo assim: os mandamentos do Senhor não são pesados. O Salmo 1, que a gente está próximo do vizinho dele aqui, diz que o justo medita na lei do Senhor de dia e de noite. Os justos amam a lei do Senhor. Os ímpios detestam, porque coloca sobre eles um peso, contra eles uma sentença, o pecado deles contra eles mesmos. Nós somos aqueles que querem as cordas de amor do Senhor, amém? Amém, igreja? Nós somos aqueles escravos da orelha furada, lembra lá da lei? O escravo da orelha furada, ele não quer ser livre porque ele sabe que fora da casa do Senhor ele está condenado à morte. Então é melhor ficar por amor ao seu Senhor. E ele fura a orelha para dizer: eu sou escravo porque eu amo o meu Senhor, eu amo a casa do Senhor, e nós amamos o Senhor, amamos o governo do Senhor, amamos cada mandamento do Senhor, amém? Se eles querem ficar livres dessas ataduras, dessas cordas, nós queremos as cordas de amor do Senhor. Nós somos daqueles que dizem: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E a gente não fala isso como uma vã repetição. A gente não fala isso por mera repetição. A gente fala isso porque a gente sabe que isso é vital para nós, é fundamental que o Senhor exerça o governo dele sobre nós. Porque quando a gente tenta exercer o nosso governo sobre nós, tudo dá errado. Mas quando Jesus está no comando, tudo dá certo. Amém, igreja? Quando é Ele quem comanda isso aqui, tudo dá certo. Quando é Ele quem manda nisso aqui, tudo vai bem. E os ímpios ficam por aí querendo autonomia, eles querem fugir da luz. Lá em João 3 está muito bem explicado, Jesus explicou: eles fogem da luz porque as obras deles são más. Então, se ele chegar para perto da luz, a obra má dele vai ficar exposta. Eles não querem a luz, mas nós queremos a luz. Nós queremos ser tratados pelo Senhor. Nós queremos ser governados pelo Senhor. É o melhor caminho, é a melhor maneira. Isso dá vida, isso consiste em vida. Os mandamentos do Senhor são vida para nós. São segurança para nós. Aí está a explicação: rompamos as suas ataduras, sacudamos as suas algemas. Esse desejo de liberdade, ele é diabólico, ele é satânico. Foi Satanás que ofereceu isso para o primeiro casal. Que ele falou que vocês vão morrer? Vão nada, gente. Come, e vocês serão como ele. Come, vocês vão ser verdadeiramente livres. Satanás, mentiroso, enganador, prometendo liberdade e depois aprisionando aqueles que são dele, aprisionando para a morte eterna. E Paulo pergunta: e daí haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De forma nenhuma, porque nós somos servos do Senhor. Nós somos servos do Senhor. Paulo advertiu a igreja de Corinto ao dizer: muitos andam entre nós que são inimigos da cruz de Cristo. E ele disse: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Meus irmãos, o Deus dos ímpios é o ventre deles. O ventre. O recôndito dos desejos. Eles querem fazer a vontade própria. Esse versículo número 3 é muito esclarecedor. É exatamente isso. Aí eles usam todo tipo de argumento. Não, essa Bíblia foi escrita por homens. Não, essa Bíblia é cheia de erros. Não, Jesus foi... Outro dia eu escutei de um filósofo, se não me engano paulista, que ele disse que Jesus foi pedófilo. Por quê? Porque Jesus disse: vinde a mim as criancinhas. Bom, para mim isso é uma piada. Mas ele não falou em tom de piada. Ele é um filósofo reconhecido. Sei até o nome dele, não vou falar aqui agora para não gerar nada agora, não arriscar nada agora, porque tem envolvimento político na história. Mas ele diz: Jesus foi pedófilo. Olha por que se amotinam as nações.
Por que se enfurecem? Que prazer é esse? E eu vou traduzir. Chama-se assassinato de reputação. É uma prática comum hoje em dia. Você quer acabar com a ideia de uma pessoa? Hoje em dia é assim. Você quer acabar com a ideia da pessoa? Acaba com ela, com a imagem dela, com a história dela, com a reputação dela. Porque sepultando a reputação dela, você sepulta a ideia dela. Então, hoje em dia é moda. Quando alguém não tem argumento para combater, para refutar a ideia de alguém, ele é ladrão, ele é nazista, ele é isso, ele é aquilo, e assassina a reputação. As antas de plantão na internet vão todas atrás. Começa a publicar no Twitter, fazer vídeo no YouTube. Tudo chama assassinato de reputação. É exatamente o que querem fazer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nós amamos e sabemos que é rei sobre toda a terra. Sacudamos as suas algemas. Verso 4, vamos continuar, irmãos, que o salmo é lindo demais. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. O Senhor zomba deles. É por isso que os pensamentos deles são vãos. Porque todo escárnio e toda zombaria deles é fútil. Porque, na verdade, é Deus quem ri deles. Na verdade, é Deus quem ri. A zombaria deles é inútil. Esse talvez seja o mais... Eu não lembro de um outro versículo que mostra Deus rindo dessa maneira aqui. Não lembro. Mas é um artifício de linguagem muito interessante. É claro que eu não imagino Deus lá dando gargalhada. É claro que não. Mas a expressão é muito interessante para a gente entender. É um antropomorfismo. É uma figura de linguagem. Então, quando nós virmos pessoas zombando de Jesus, lembre-se, é Deus quem ri deles. É Deus quem ri deles. Quando eles pensam que estão sendo engraçados, eles estão sendo ridículos. Ridículos nas suas ações. Então, a gente não precisa tentar se levantar e vingar Deus contra os escarnecedores. A gente não precisa. Por dois motivos. Primeiro, porque essa zombaria é anunciada, é bíblica, é cumprimento de profecia bíblica. Esse monte de gente querendo rir da fé evangélica, zombar da fé evangélica, zombar dos princípios bíblicos, dos nossos milagres, das nossas pregações, da nossa convivência, do nosso jeito de ser. Isso é bíblico. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos seria assim. Então essa zombaria é anunciada. Mas segundo motivo, a consequência dessa zombaria também é anunciada. A sentença sobre eles também é anunciada. A Bíblia diz assim, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne, colherá corrupção. Mas quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. É interessante como esse texto que a gente gosta tanto, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Mas lembre-se que esse texto aqui, ele está associado à zombaria. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar. É Deus quem ri deles. É Deus quem ri deles. E glória a Deus por isso, amém? Porque tem um ditado que não está na Bíblia, mas que diz assim, quem ri por último, ri melhor. Eu lembrei dele agora. Custa nada citar. Deixa eles rindo. Deixa ele achando graça. Deixa ele zombando da sua fé, aluno. Aquele professor arrogante zombando da sua fé. Deixa ele. Porque é Deus quem ri dele. Verso 6, vou pular. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Mudou de fala de novo. Eu disse que parece um roteiro de peça teatral, no roteiro de uma obra. Já é outra fala, é outro, entre aspas, personagem. É o próprio Deus. É o próprio Deus que no furor da sua ira, como diz a palavra aí anteriormente, no furor da sua ira, como diz o versículo 5, constituiu um rei
sobre o seu santo monte Sião, no fulgor da sua ira contra as nações amotinadas. Deus não envia fogo do céu. Deus não faz o chão abrir embaixo deles para engoli-los. Deus manda um rei, um governante. Deus unge o seu rei. Aleluia. Essa é a sentença contra as nações. Aquele que para nós é pedra de esquina, pedra angular, pedra fundamental, para eles é pedra de tropeço. É isso que a palavra diz, é pedra de tropeço. Então, não é uma ira como outra qualquer, é o próprio Senhor Jesus, Rei, ungido, poderoso, que está sobre eles. E muda de fala de novo, vamos para o verso 7. Aí é o próprio Rei agora ungido. Aí é o próprio Senhor, é ungido, dizendo: proclamarei o decreto do Senhor. Olha como mudou de fala. Versículo 5 era Deus falando, eu vou enviar. Versículo 6 é Jesus dizendo: proclamarei um decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. É Jesus que é o rei. E olha como é que o rei governa, irmãos. Verso 9. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de barro. Esse é o real motivo pelo qual a zombaria das nações é vã e fútil. Os pensamentos deles são vãs e fúteis. Os povos, os ímpios, os incrédulos estão lutando contra um rei muito poderoso. Contra o Todo-Poderoso. Contra o rei ungido, é contra eles que nós estamos lutando, que eles estão lutando. Esse é o motivo da nossa segurança. Esse é o motivo da nossa alegria. Esse é o motivo da nossa segurança, irmãos. Porque nós estamos do lado certo da força. Nós estamos do lado certo da história. Nós, aquilo que Sofonias disse que será um povo pobre e humilde, que confiará no nome do Senhor. Aquele que é minoria, o povo mais perseguido da face da terra. A minoria mais, segundo eles, a minoria mais perseguida da face da terra. Repito, você não vê em nenhum jornal dessas mídias maiores as notícias das mortes de centenas e centenas de cristãos semana passada, semana retrasada. Nas regiões arábicas, islâmicas, muçulmanas, na África, na Nigéria, os ataques do Boko Haram que continuam como sempre aconteceram. Só que a gente não ouve falar. Não é notícia que 270 crianças sejam mortas numa escola cristã na África. É impressionante. A perseguição contra o povo de Deus. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala. Mas o motivo da nossa segurança é que nós estamos com o Rei dos Reis ao nosso lado. Ao nosso lado está o soberano de todas as coisas. Os nossos filhos estão em segurança, irmãos, estando debaixo da mão do Senhor. A nossa casa está em segurança, estando ao lado do Senhor. Podem se avolumar os inimigos, mas nós estamos ao lado do Senhor Todo-Poderoso, do Rei de toda a terra. Colossenses 1,16, caso você queira abrir, mas eu vou ler rapidamente. Mas em Colossenses 1,16 a 19 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17, ele é antes de todas as coisas e nele subsiste todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Ele não é apenas o rei dos crentes. Ele não é apenas o rei dos evangélicos. Ele é o rei de toda a terra. Porque ele criou todas as coisas.
Ele não governa somente sobre a igreja. Ele governa sobre todo o cosmos, sobre todo o universo. Cada estrela que o homem consiga ver, cada lugar que o homem consiga chegar, todos eles foram construídos pelo Senhor com o seu poder, com a força do seu poder. A nossa segurança é que eles não sabem com quem estão mexendo. Eles estão mexendo com o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E isso tem que trazer conforto aos nossos corações, irmãos. Porque a gente se sente pequeno, sim, muitas vezes. Pequenos diante das adversidades. Pequenos diante das perseguições. Pequenos diante dos problemas que esse mundo traz. Pequenos diante das aflições. Pequenos diante dos grandes problemas que vêm sobre a nossa vida. Mas a gente precisa olhar com outra perspectiva. Essa de Colossenses 1. Ele tem a primazia. Porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele. A quem temeremos se estamos ao lado do Senhor de todas as coisas? O Rei de todo o universo. Você tem noção do que a gente está falando aqui? Nós estamos falando daquele que com o sopro da sua boca destruirá o inimigo. Com o sopro. O diabo, Satanás, não é um inimigo à altura de Deus. Ele não peleja em iguais condições. Deus não precisará nem encostar o dedo nele. A palavra diz, é com o sopro da sua boca. Acabou. A quem temeremos se estamos ao lado desse maravilhoso Senhor? Pastor Ademar de Campos, que nós amamos tantas canções dele, ele colocou numa música essa verdade e disse assim: a vitória do Senhor é certa. Aleluia. Com o sopro de sua boca, sim, destruirá. O inimigo, o anticristo vil, não resistirá. Essa é a pura verdade. A gente não precisa baixar a cabeça. A gente não precisa se sentir envergonhado, amedrontado, diminuído. Não. Nós somos o povo de Deus. O povo do Senhor. Aleluia. Aquele que diante de quem inevitavelmente todo joelho se dobrará e toda língua confessará, dizendo: só Jesus Cristo é o Senhor. Então a gente entende a pergunta: por que se amotinam as nações? Que ousadia! Que povo ridículo que ri de Jesus. É o Senhor quem ri deles, amém? E nós estamos do lado certo, nós estamos ao lado do Senhor Jesus e Ele é ao nosso lado. Nós somos o seu povo e Ele é o nosso Senhor. Nós somos seus filhos e Ele é o nosso Pai. Aleluia. Verso 10. Agora, pois, reis. Acabou de falar dos reis ali no versículo 2. Os reis da terra e os príncipes se mancomunando, conspirando contra Deus. No verso 11, no verso 10, vem um conselho. A gente já trocou de falas algumas vezes. O narrador, assustado, perplexo com a ousadia do ímpio. No verso 3, são as nações dizendo: vamos sacudir de nós essas algemas, essas ataduras, vamos ser livres. Vamos ser independentes desse Deus, nós somos autônomos. A gente manda no nosso nariz, a gente faz o que a gente quer. E o Senhor se levanta no seu furor e diz: eu vou enviar o meu ungido. E o ungido diz: eu ouvi da parte do Senhor, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Esse é um decreto do Senhor. E ele mostra todo o seu poder. Agora no versículo 10, ele volta com um conselho para os reis, que serve de conselho para nós, porque nós ouvimos todo tipo de conselho, amém? E ele diz no verso 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes, com muita misericórdia, com muita graça, o Senhor convida a que se arrependam, exorta ao arrependimento deles, porque há misericórdia para aqueles que se arrependem, há misericórdia para aqueles que se voltam para Deus. Nós não oramos pela morte do ímpio. Nós não oramos pela morte dos escarnecedores. Nós não oramos pela morte dos zombadores. Nós oramos pela conversão deles. Oramos pela salvação deles. Que Deus tenha misericórdia deles. E o Senhor dá essa palavra, nessa parte final, um apelo, né, em tom de misericórdia. Agora, pois, reis, sejam prudentes. Como quem diz assim: a rebelião de vocês é tolice.
A rebelião de vocês é boba. Se vocês insistirem nisso, vocês vão de mal a pior, vocês vão se dar mal. É isso que está na entrelinha. Então, sejam prudentes. E segue-se ali uma série de conselhos que eu quero compartilhar com os irmãos de modo separado, aí do verso 10 em diante. Primeiro ele diz, sejam prudentes. Prudente, ou seja, pensa bem. Olha a consequência do que você está fazendo. Olha qual é a consequência dessa zombaria. Converta esse coração duro. Converta-se ao Senhor, porque Ele terá misericórdia. Mas a Bíblia também fala para a gente ser prudente, para a gente pesar as nossas ações. A prudência nos leva a pesar as nossas ações, a considerar a consequência daquilo que a gente faz. E Paulo escreveu, Efésios 5,15, portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Esse conselho chega em nós, irmãos. Ele é muito atual, a gente precisa disso, seja prudente, pensa bem, e se submeta ao senhorio do ungido de Deus, o Todo-Poderoso Senhor. Pense bem, veja prudentemente como anda, não como tolo. Tolo não percebe, não mede consequências, não sabe com quem fala, não sabe com quem mexe. Tolos são assim, não ande como tolo, ande como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Segundo conselho, está aí logo em seguida, deixai-vos advertir. Deixai-vos advertir. Não endureçam a cerviz. Não sejam teimosos. Ouçam a palavra, escuta o conselho. Conselho é bom. Conselho pode mudar uma vida, pode consertar um caminho. E a palavra de Deus diz em Provérbios 29 assim, aquele que é corrigido muitas vezes e endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29 está dizendo, pessoas que são corrigidas muitas vezes e continuam insistindo no erro, qualquer hora dessa vai ser quebrado das suas pernas, sem que haja cura, não vai ter jeito. Então, deixai-vos advertir. Ele está dizendo, sejam ensináveis, aprenda com a palavra, aprenda com testemunhos, aprenda com o que você lê, aprenda com os exemplos. E a Bíblia é lotada de exemplos. Como disse o Juvenal semana passada, a Bíblia é toda de testemunhos. Testemunhos de gente dizendo o que deu certo e o que deu errado. Leia a Bíblia, seja prudente e deixai-vos advertir. Aí vem o terceiro conselho. Temei ao Senhor, sirvam ao Senhor com temor, verso 11. Sirvam ao Senhor com temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, ser reverente a Deus. Me escuta, eu estou quase terminando. Mas esses conselhos finais são interessantíssimos. Diante de tudo aquilo que a gente já falou aí no Salmo 2. Temei ao Senhor. Em Provérbios tem vários versículos sobre temor do Senhor. Eu escolhi um para a nossa meditação. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor, o homem tem forte amparo e é refúgio até para os seus filhos. Olha que bonitinho esse versículo. No temor do Senhor, um homem tem forte amparo. E isso é refúgio até para os seus filhos. Provérbios 14, 26. Temor, temam ao Senhor. E o quarto e último conselho. E eu vou concluir. O quarto e último conselho é fantástico. Então, o primeiro, aos reis que se amotinaram, como uma chance misericordiosa da parte de Deus, e daquelas pessoas com a cerviz dura, duros de entendimento, teimosos. O primeiro foi, seja prudente. O segundo foi, deixai-vos instruir. O terceiro foi, sirvam ao Senhor com temor. E o quarto é fantástico. Leia. Alegrai-vos com tremor. Alegrai-vos com tremor? Eu preciso entender isso. Alegrai-vos com tremor. Isso pode ter alguns significados interessantes, porque esse tremor de Deus se revela agora aqui como motivo de alegria. É segurança para nós, tremer diante de Deus. Esse tremor tem a ver com medir consequências. Não desejar as consequências ruins dos atos ruins. Não desejar as consequências ruins dos meus atos contra Deus. Então, alegre-se no tremor. Em segundo lugar, pode ser, essa alegria é uma consequência desse tremor.
E qualquer versão bíblica que você procurar, você vai achar a mesma expressão: alegrai-vos, regozijai-vos, com tremor. A terceira é alegrem-se, a minha terceira opção de interpretação para essa expressão. Alegrem-se sem perder o tremor. Essa é mais interessante. Alegre-se em Jesus. Tenha intimidade com Jesus. Caminhe longamente com Jesus. Mas não perca o tremor jamais. Paulo escreveu dizendo assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Com uma reverência respeitosa, mas com uma reverência temerosa. E agora complicou. Desenvolva a salvação significa desfrute dessa salvação que você tem. Viva nela, caminhe com ela, cresça nela, aprenda cada dia mais com ela, com temor de Deus e com tremor de Deus. O mesmo tremor que Deus provoca nos inimigos sobre consequência de pecado e de erro, deve provocar no crente, sem tirar a nossa alegria. Então, a gente entende isso. Alegrem-se no Senhor, mas nunca percam o tremor. Verso 12 diz uma expressão poética e muito interessante: beijai o filho. Beijai o filho. Os reis, os príncipes vencidos em guerras, eles, num ato de humilhação, de submissão, de uma demonstração de submissão, como um pedido de clemência, como um pedido para permanecer vivo. Não, você me ganhou na batalha, não precisa me matar não, eu vou me submeter junto com o meu povo. Porque outros povos, quando ganhavam guerras, imediatamente matavam o rei para poder assumir o governo. Alguns não. E nesse ato, o rei vencido, o príncipe vencido, beijava o príncipe vencedor, o rei vencedor. E é dessa conotação que a gente entende essa palavra. Beijai o filho significa submeta-se a ele. Reconheça a autoridade dele. Reconheça que ele é o vencedor. Reconheça que ele é o forte. Reconheça e submeta-se ao Senhor. Beijai o filho. E completa dizendo assim: beijai o filho para que ele não se irrite. Interessante esse final, essa segunda parte desse versículo. É o versículo qual agora? 12, né? Beijai o filho para que ele não se irrite e vocês pereçam. Ah, que coisa boa. Acabamos de falar de uma alegria com tremor. E agora diga: beijai o filho para que ele não se irrite. Porque nós queremos, não é ouvir condenação de Deus, nós queremos ouvir, naquele grande dia, a doce e suave voz do Senhor dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Aleluia. Eu escolhi essa frase para a gente falar no final, porque ela é tão tocante, gente. Ela é tão maravilhosa. A gente, depois de todos os percalços que a gente viveu nessa vida, de todas as dificuldades com a gente mesmo, de caminhar direito, de seguir em frente, de fazer o que é certo, de ouvir a palavra do Senhor, com toda a nossa luta, cada um conhece a sua, eu estou falando da minha, todas as nossas dificuldades, todas as barreiras que a gente enfrenta, quantos inimigos por fora e por dentro. E um dia eu ouvi Jesus dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Benditos de meu Pai. Nós somos benditos do Senhor, amém? Essa voz que nós vamos ouvir, por isso é que a gente se alegra com tremor. O tremor não nos assusta, os mandamentos não são pesados. A gente deseja essas cordas de amor, a gente deseja o Senhor, a gente quer o governo de Deus. E no final do versículo 12, né, que é o último versículo, mas ele é grande, finalzinho ele diz assim: bem-aventurados. Está aí de novo, caminho da felicidade. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Então, bem ao contrário das rebeliões e suas consequências, a obediência, a submissão ao senhorio de Cristo, o submetermos-nos à vontade e os mandamentos do Senhor, que produzem vida, aleluia, são bem-aventurança. Bem-aventurados que nele confiam. Esses conselhos finais que eu acabei de ler aqui, né, os quatro conselhos desse Salmo 2, induzem a esse caminho da bem-aventurança. Servir, maravilhoso, regozijar, temer e tremer. Que Deus nos abençoe. Vamos aplicar o que a gente leu? Vamos aplicar. A primeira aplicação: a gente não deve se surpreender com a revolta
dos povos contra Deus. Não se surpreenda. E mais, e vai ficar pior. Vai ficar pior. A coisa vai ficar mais apertada para o crente fiel. Não se surpreenda. Todo o discurso deles é vão. Aliás, eu queria dizer, todo o discurso deles sobre tolerância é mentiroso. Eles são mentirosos. Eles não são tolerantes. Eles não lutam por tolerância. Eles lutam por uma causa. E eu acabei de dizer, pela causa própria. Se fossem o discurso tolerante, tolerava os crentes. Por que são tão intolerantes com os filhos de Deus? Então não caia nessa bobagem desse discurso da parte de alguns de tolerância. Porque a gente já tem Jesus que ensinou a gente a ser tolerante, amém? A gente já tem Jesus. Eu não preciso de ninguém ficar me dizendo que eu tenho um discursozinho hipócrita de tolerância. Os crentes são os mais tolerantes. Os crentes são os pregadores do amor. Os crentes, por todo o tempo da igreja, toda a história da igreja, foram os que deram suporte aos pobres, aos drogados, aos desvalidos, às minorias. Por toda a história da igreja. Ninguém fale da igreja que não fez a sua parte. A igreja sempre fez a sua parte. Não é novidade. Não estou falando nada novo. Agora, contra os crentes, toda intolerância é permitida. Eles são assim. Não se assuste, porque o Senhor é conosco. Segunda aplicação, lembre-se que Deus ri dos inimigos da cruz. E não é porque eles são engraçados, é porque eles são ridículos. Porque é ridículo se levantar contra o Deus Todo-Poderoso, quem tem na sua mão o cetro da justiça. É ridículo se levantar sabendo que qualquer dia desse, todos, como disse Paulo, compareceremos perante o tribunal de Cristo. Perante um tribunal grandioso. Todos. E eles para o juízo eterno. O juízo final. Todos comparecemos lá. Então, não ri não é porque é engraçado, é porque eles são ridículos. A tentativa deles de escarnecer de Jesus são patéticas. Patéticas. Eles zombam daqueles por quem serão julgados. Porque ele é o nosso advogado, mas ele virá qualquer dia como justo juiz, amém? E dará a cada um conforme as suas obras. Terceira e penúltima aplicação para nós, é muito confortador, irmãos. A gente sair daqui hoje sabendo que Cristo é o nosso rei. Que ele é o rei da nossa casa. Que ele tem o governo da nossa vida e da nossa história. Que ele é o rei sobre a vida dos nossos filhos, que nós mantemos debaixo das asas do Altíssimo. Que nós mantemos dentro da nossa tenda, ensinando os princípios. Consagrando, colocando a mãozinha na cabeça e dizendo: Jesus, isso aqui é teu, Senhor. É assim que a gente faz. É assim que a gente faz. Eles são do Senhor. É confortador a gente saber isso. Porque esse mundo pode, os nossos olhos podem ver muita coisa, mas Jesus continua sendo rei sobre a vida deles. Amém? A continuação da promessa que eu li é: vinde benditos de meu Pai, para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É para isso o que ele convida. E minha última aplicação: alegre-se em Jesus. Alegre-se no Evangelho. Alegre-se em ser obediente à palavra. Até mesmo, ou principalmente, quando a palavra vai contra o que você está afim. Contra o seu desejo mais profundo. Se não é o que a palavra quer para a sua vida, não é o que ela aponta, não é o que ela tem para você, alegre-se naquilo que a palavra, que o Evangelho tem para você. Porque ela é a palavra de vida. Amém, igreja? Isso é palavra de vida. Alegre, creia na palavra. Creia em cada uma de suas promessas. Deixe essa alegria invadir o seu coração, a sua vida, o seu dia a dia. Invadir todo o seu ser, independentemente das provações que todos temos. Independentemente das dificuldades, das aflições, das oposições, no final de tudo, pode ter certeza, o rei triunfará. E com ele o seu povo. Nós triunfaremos em Cristo Jesus. Seja tomado dessa alegria nessa noite. Quero só repetir o final do versículo 12. Bem-aventurado são todos aqueles que nele se refugiam. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Agora nós vamos orar. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca, sim.